Sejam muito bem-vindos ao podcast Mulheres Vencedoras, nessa tarde aqui gravando com a Sandra Freitas. Daqui a pouco a gente vai ter um evento maravilhoso, Mulheres Empreendedoras. E hoje, gente, eu quero me apresentar aqui primeiro, depois ela se apresenta, tá? Eu sou Jeandes Rodrigues Goulart, filha amada e querida de Deus, filha também de Antônio e Joana, que Deus escolheu para ser meus pais aqui na Terra, mãe do Arthur e Bernardo. Aqui hoje eu exerço algumas funções como empresária, mentora, escritora, né, que é um dos motivos da minha conexão com essa mulher incrível que eu vou entrevistar hoje. Entrevistar não, né? Vamos bater um papo, dar algumas risadas, falar de tudo um pouco. Então eu espero que a gente contribua muito com você nesse podcast, que você também, mulher, decida ser vencedora em qualquer desafio que você tiver na sua vida. Não só você mulher, mas os homens também que assistir, né? Tenho certeza, né, Sandra? Que vai ter muita coisa aí pra tirar de proveito nessa conversa. Coisa boa estar aqui com você, Jeannes. Maravilha Bom também. Bom demais estar aqui com essa mulher vencedora, que é uma inspiração pra nós, né? Sou Sandra Freitas, jornalista há 30 anos, entregar minha idade aqui, né? Esposa do Aldo, mãe do Henrique, muito feliz exercendo a minha missão de impulsionar mulheres, que eu acho que é um propósito que nos une, né? Exatamente. E nós deixamos aqui de propósito, tá? Falou de missão, e nós aqui de propósito, nós estamos com esses livros na mesa aqui, né? Porque graças a esse livro, eu me tornei escritora desse livro, né? A nossa conexão começa aqui. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Vamos. Eu quero começar perguntando, Sandra, assim, alguma coisa mais lá atrás, né? Porque essa parte final aqui, muita gente que acompanha nós duas juntas já ouviu, mas vamos falar de novo. Me conta um pouquinho lá da sua infância. De onde Sandra Freitas veio? O que ela fez quando era criança, adolescência? Quais eram os sonhos? Sandra Freitas sempre foi movida por sonhos, desde a minha infância. Eu sempre fui uma menina muito tímida, mas extremamente tímida mesmo. Dá pra acreditar, gente? A gente vai enfrentando os desafios para se tornar vencedora, né? Sim, isso aí! E eu era muito tímida, mas gostava de fazer teatrinho. Minha brincadeira preferida com as amigas era fazer teatrinho. E eu tinha um sonho de aparecer na televisão desde pequena. Na minha época, tinha um programa na TV Gazeta que chamava A Gazetinha. Eu sonhava ser uma apresentadora, era apresentado só por crianças, assim, nessa faixa de 9 a 12 anos. Era o meu sonho me tornar uma apresentadora da Gazetinha. E era um sonho impossível, assim, né? Mas então eu treinava. Eu pegava folhas, eu lia na frente do espelho. E eu falo que quando eu fechava os olhos, eu me imaginava na TV. Gente, ela já usava técnicas da programação neurolinguística do coach, né? Verdade, sem saber. Hoje eu vejo como o coach usa isso e como isso funciona. Isso. Porque foi isso que me moveu a superar todos os obstáculos para conseguir chegar. Que maravilha. Porque quando você se imagina, né, alcançando aquilo, e a gente sente as sensações. Exatamente. Então, aquilo te move. Quando você enfrenta um obstáculo, que você fecha o olho e você se imagina naquilo, você não consegue desistir, porque para você alcançar, você tem que enfrentar os obstáculos. Exatamente. Então, isso foi me levando a escolher o jornalismo, né? E me tornar jornalista. Chegar onde eu no local exatamente onde eu sonhei. Eu cheguei exatamente que ela tinha onde o meu sonho me levou. Tão clara, né, de futuro, que ela foi exatamente no canal que ela queria, né, fazer exatamente o que você queria nessa nada. Isso é importantíssimo, porque eu vou falar que o nosso propósito com o podcast Mulheres Vencedoras é mostrar isso pra você. Né? Que não importa de onde você veio, não importa se você era tímido, não importa se você é uma pessoa que não estudou, isso tudo pode ser mudado. Se você tá vivo e respirando, dá pra mudar. Dá pra mudar. A partir do momento que você tem certeza que você quer, é treinar, gente, é estudar, é capacitar até você chegar. Porque esse é o único segredo, né, Sandra? Persistir. Persistir. Tem uma frase que diz, quem sonha
insiste, não desiste. Isso. Ou melhor, quem sonha, não desiste, insiste. Isso. Porque a minha história, a história da Sandra, todas as histórias de pessoas vencedoras, né? Eu falo que eu tenho estudado muito isso nos últimos anos da minha vida. Tenho estudado muito, tenho lido muitos livros, e todas as pessoas que venceram na vida, né, que são consideradas como espelho pra gente hoje, são pessoas que passaram por desafios também. A diferença delas é que elas persistiram, se capacitaram até chegar onde elas queriam, né? Porque eu enfrentei algo também na minha adolescência que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas enfrentam hoje, que era a crise de ansiedade. E eu não sabia na época que era crise de ansiedade. Eu comecei a desenvolver uns medos, porque eu creio que seja isso, né? Assim, meu pai teve uma doença e precisavam viajar para São Paulo, então acho que eu senti aquele medo de perder, ficar longe dos meus pais. Eu sei que eu fui desenvolvendo uma insegurança e isso quase que me atrapalhou. Não me atrapalhou porque eu tinha o sonho. Ai, que maravilha. Mas muitas vezes eu lembro de chegar para pegar o ônibus para ir para a faculdade, né? Porque eu passei na UFES e na época ainda não tinha terceira ponte, então era uma viagem de 1 hora. E eu lembro de eu chegar no ponto de ônibus e voltar para casa. Com medo de entrar no ônibus, era um medo de passar mal, eu suava frio, parecia que eu ia desmaiar, que são sintomas de crise de ansiedade, só que na época eu não sabia o que era. Eu tinha medo, eu falava que eu tinha medo de passar mal. E o meu passar mal era isso. Só que aí quando eu chegava em casa, que eu lembrava, meu Deus, se eu não fizer a faculdade, como é que eu vou chegar na TV? Então eu fui dando um jeito de enfrentar tudo, né? Verdade. E essa ansiedade me acompanha até hoje. Agora a gente vai aprendendo a se conhecer, vai fazendo tratamentos e vai aprendendo a lidar, porque a gente passa por essas coisas e muitas vezes a gente não vai ficar livre dos nossos problemas. A gente vai aprender a conviver, lidar com eles. O que importa é que eles não te impeçam de crescer, de evoluir, de chegar onde você precisa chegar. De realizar, né, aquilo que você sonha. E uma das coisas que eu trabalho muito, né, como mentora, é exatamente essa questão da visão clara de futuro, né? Eu acho lindo quando eu vejo uma pessoa com isso já bem definido. Porque tem muitas mulheres, Sandra, que elas não têm noção do que elas querem da vida mais. Elas se perderam de tal forma delas que elas têm que começar a ensinar elas a sonhar de novo. E o sonho é o que nos move. Quando a gente para de sonhar, a gente começa a ficar na zona de conforto. E a zona de conforto é um perigo, né? Para qualquer tipo de pessoa. Por mais que você seja uma pessoa desinibida, evoluída, mas quando você começa a não ter o que fazer, você começa a inventar. E a sua mente adora inventar coisas que não existem. E quando você vê, você tá lá, sentindo uma dor onde não tem. Sentindo um problema que não existe, porque você criou ele. Porque não tinha algo concreto para pensar. E quando ela fala da visão clara de futuro, e quando ela fala que a situação que ela viveu, né, de ansiedade foi superada ao ponto dela conseguir formar, conseguir realizar o sonho dela, foi exatamente porque ela tinha uma visão clara de futuro. Porque talvez ela pudesse ter desistido, como muitos jovens hoje em dia desistem, né? No meio de uma faculdade, começa a ter crise de pânico, ansiedade, e daqui a pouco ele larga tudo. Eu conheço pessoas em período de TCC já, abandonar e nunca mais querer voltar, porque, tipo assim, isso foi tão traumatizante pra minha vida que eu não quero mais ver. Mas o cérebro da gente sempre vai querer poupar, né? A nossa mente, ela tem esse poder de nos blindar daquilo que nos faz mal. Exatamente. E aí, se a gente não tiver um esforço, né, ou algo maior que faz a gente acreditar na gente mesmo e pegar, eu uso até na minha palestra, eu uso o cérebro montado num cavalo, né? Porque se a gente não montar no cavalo, que é o cérebro, e dar as rédeas, ele vai montar na gente. Aí eu falo, você quer ser esse cavalo? Se você não quer, monta e pega a rédea. Porque ele sempre vai ter essas questões, né? Medos a gente vai ter, a gente precisa encarar eles. Tomar as rédeas do nosso diálogo interior, né? Isso. Isso é algo que, desde que eu aprendi, você começa a observar que a nossa primeira comunicação é com a gente mesma. E a gente tem essa vozinha que tá sempre ali te dizendo, não vai não, você tá cansada, deixa pra amanhã. Quando você começa a perceber que você tem essa vozinha, e aí você
sabe que você pode tomar essas rédeas. Não, essa vozinha, você não vai mandar em mim. Quem manda aqui sou eu. Eu vou porque aquilo vai fazer eu crescer. Eu tenho falado muito nas minhas palestras sobre a questão do movimento. O movimento é algo natural, da natureza. Se você for ver, a água se move, o vento se move. Se você planta uma sementinha, ela cresce e brota. A pessoa que fica parada, que fica na sua zona de conforto, como você falou, não cresce e não desenvolve, não prospera. Exatamente. A gente precisa estar nesse movimento, né? Isso é fundamental. E o movimento sempre vai ser algo um pouco mais desafiador, que ela falou do diálogo interno, né? Quando eu falo do meu cérebro, minha mente, eu uso dessa forma, porque a programação neurolinguística a gente trabalha muito a mente, né? Como a forma da Sandra falar é mais do coach, né, Sandra? Exatamente. Eu ainda não fiz formação em coach, apesar de todo mundo achar que eu sou coach, porque eu falo muito, né, do poder da mente, mas eu sou treino em programação neurolinguística. Então, eu uso muito essa questão. E tem uma frase que eu gosto muito, uso também na minha palestra, que é do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala: observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Porque sempre vai ter pensamentos que vão te empurrar. Exatamente, no coach fala isso, só que dentro do diálogo interno. Isso. É você observar e dar voz àquela vozinha que vai te levar ao seu objetivo. Exatamente. A outra você não dá voz a ela, não. É isso aí. É isso aí. Tem pessoas que vai chamar de inimigo, né? Vai colocar um nome daquele bicho que eu não falo o nome dele, não gosto. Não dou força pra ele. Isso aí. Não dá. Tem pessoas que vai usar de várias formas, mas o que importa é que você tem que observar o que sua mente tá falando pra você. E aí você vai dar ouvido somente àquilo que realmente vai te fortalecer. Porque o resto joga fora. Isso aí, a gente tem que ser protagonista da nossa história, né? Sim, protagonista é tudo. E se a Sandra foi, né? Olha bem, gente, ela falou que de onde ela ia pra UFES, né? Pra quem não conhece, a Vila Velha, onde ela morava, pra UFES, é um pulinho hoje, né? Só atravessou a terceira ponte e já tá ali. Pouquíssimos minutos, ela gastava 1 hora de ônibus pra chegar. Dava uma volta, né? E esse percurso pra ela era desafiador. E quantas coisas a gente tem na nossa vida hoje que é desafiador, né? Desafiador, sair, depois você vai falar pra nós, né? Sair de um emprego pra começar uma vida nova. Isso tudo acontece. Quanto é desafiador e enriquecedor, isso né? Aí, isso é maravilhoso, gente. Porque a gente nunca vai estar preparado pro novo. Nunca vai estar 100% preparado ao ponto de sentir segurança de se jogar no novo. Só que a gente precisa entender que o novo é que vai trazer algo de diferente ao ponto de você ter motivo, né? Pra poder acordar todos os dias. Porque a gente precisa ter motivo pra acordar todos os dias. Se a gente não tiver motivos, você vai querer ficar na cama. Um dia, aí outro dia mais ainda. E vai chegar um momento que acontece, né? As depressões e qualquer outro mal que tem hoje em dia, ele não começa do dia pra noite. Né? Ele vai começando bem aos pouquinhos. Se a gente não observa nossas emoções no início e cuida, procura tratamento, procura um psicólogo, qualquer profissional que vai te ajudar a lidar com suas emoções, você vai deixar isso te levar para um buraco sem fundo, né? Nós sabemos disso, né, Jane? Sim. Já passamos por coisas parecidas, as duas. Ai, Sandra, me conta lá, nós falamos agora há pouco sobre curiosidade, né? Você falou lá que teve algumas curiosidades aí que eu quero que eles... Curiosidade, tá? Uma curiosidade da minha vida é que nem todo mundo sabe que a minha primeira profissão foi professora de piano. Ai, gente, e isso, olha que interessante, a gente tava falando de sonho, isso era um sonho da minha mãe. Minha mãe sonhava ser pianista. Olha, e ela não conseguiu realizar esse sonho. Aí ela falava, quando eu tiver uma filha, ela vai aprender a tocar piano. E minha mãe também já usava técnicas de coach sem saber. Olha, porque ela, toda vez que ela via foto de piano, ela recortava. Olha. E ela colocava pra eu ver. Que ela queria que eu criasse o gosto. E quando eu fiz 7 anos, ela me colocou na aula.
E eu segui, me formei e foi minha primeira profissão. Eu comecei a dar aula de piano com 12 anos na minha casa. Gente, olha que incrível. Aula particular e depois fui dar aula numa escola de música. Só saí de lá depois que eu tive meu primeiro emprego, carteira assinada como jornalista. Aí eu larguei. Abandonei o piano, gente. Pois é, essa é uma curiosidade que eu falei com ela que eu ia perguntar a ela na hora, né? Ela acabou que ela me contou antes, não foi tão surpresa pra mim, mas na hora que ela me contou, eu pensei, sério, Sandra? E a hora que a gente conversa tanto, toda vez que a gente se encontra, né? Que eu nunca imaginei a Sandra tocando piano, gente. Já toquei muito piano na igreja, fazia parte de conjunto, do grupo de louvor, tocava teclado. Que bacana, bom demais, gente. Isso é muito interessante. Então, dar asas, né? A nossa imaginação, né? Tudo que a gente quiser, gente, a gente pode. Não tenha dúvida. Se você pode imaginar, você pode realizar. Show. É só você ter isso aí. a persistência, né? E estudar pra isso, fazer o que tiver que ser feito. Pagar o preço, né, Sandra? Pagar o preço. Pagar o preço, porque nada é fácil. A gente, a pessoa olha, entra aqui nessa sala, acha que lindo isso aqui e pensa assim, nossa, mas pra ela não é fácil, né? Fácil, vai ver a luta pra chegar até onde ela chegou, tudo que ela passou pra estar aqui. Isso, né? Não, essa sala, eu falo assim, né? Esse estúdio lindo aqui hoje, né? Cheio de câmeras e tudo mais. É uma sala de aula que eu projetei, né? Com tudo aquilo que eu sonhei. Olha que eu sonhei mesmo, detalhes. Eu desenhei isso e só aconteceu quando chegaram exatamente no que eu queria. Mas levou muitos meses pra ficar pronto. Só esse cenáriozinho aqui, né? Primeiro a Giannis teve que ficar pronta, isso, né? Então isso começa lá atrás. Começa todo no seu crescimento, no seu desenvolvimento, até você estar aqui com uma sala para transbordar o seu conhecimento para as pessoas. Exatamente. Olha, gente, isso é maravilhoso, né? Quando a gente toma consciência disso. Hoje eu tenho consciência disso. Mas muito tempo atrás, eu me sentia, né, em alguns momentos, assim, fracassada mesmo. Que eu falava, gente, poxa vida, as pessoas conseguem as coisas com tanta facilidade. E pra mim tudo é mais difícil, Sandra. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu tô trabalhando muito isso pra eu mudar isso em mim. Mas vira e mexe aquela vozinha, né? Fala pra mim que pra mim é mais difícil mesmo. Vira e mexe acontece isso. Mas hoje eu vejo, assim, na mentoria que eu participo, não é só pra mim. Todo mundo que quer crescer, que quer ser diferente do restante da humanidade, né? Porque aí na onda e seguindo o que todo mundo faz é muito fácil. Mas quando a gente quer se diferenciar, quando a gente quer realmente fazer a diferença na vida dos outros, gente, o que vem de desafio são muitas lutas, muitas em todas as áreas. Que tem hora que dá vontade de falar assim, não, deixa eu ficar quietinha aqui, apagadinha, ninguém me vê. Se ninguém me vê mais, não, chega, né? Acontece direto. Então, assim, às vezes o meu filho me pergunta, mãe, mas por que você teve essa ideia, né, de palestrar, de fazer isso? Filho, não foi uma ideia, né? Foi assim, foi formando ao longo da história. E as coisas, vai chegando um momento, eu falo assim, eu me sinto como se eu fosse obrigada a devolver pro universo tudo que ele me deu. Porque Deus me deu tantas pessoas maravilhosas no momento que eu passei a maior dor da minha vida, que eu olho pra trás e falo assim, eu preciso retribuir isso. Eu preciso que outras pessoas também sinta que a Giannis foi uma porta que abriu naquele momento mais difícil da vida dela. Porque eu tive isso, né? Eu tive pessoas que fez isso pra mim. Deus põe anjos na vida da gente, né? Muitos anjos. Na hora que você não tem chão pra andar, eles carregam a gente, né? É isso aí. Vamos avançar aí, Sandra. Vamos. O que mais? Que depois da juventude, falamos aí dela tocando piano, né? Aí depois ela foi pra TV, que era os sonhos, né? Entrei. Primeiro eu fui pra TV Vitória, comecei na TV Vitória. Depois eu fui pra TV Tribuna, mas sempre querendo chegar, o objetivo era a TV Gazeta, né? Depois eu passei pela TVE. Gente. E aí, finalmente, depois de 3 nãos, eu consegui a minha vaguinha lá na TV Gazeta, onde eu fiquei 25 anos, né? Que é por onde as pessoas mais me conhecem, porque foram os telejornais, Gazeta Comunidade, Jornal do Campo. E o último programa foi o Leve a Vida. Então foi um período muito enriquecedor que fez quem eu sou hoje, né? Sandra Freitas, jornalista, que as pessoas conhecem.
Então, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi naquela empresa. Que maravilha. E tive aquele choque, assim, né? Na saída. Conta o que faz choque, parte. porque esse choque eu tenho que contar outra história aqui também. Com base nesse choque seu aí. Depois de 25 anos na TV, um dia eu estava apresentando meu programa, Leve a Vida. A Giane já cansou de ouvir essa história, né? Mas ela já me inspirou em algumas coisas, né? isso que eu quero que você conta. Eu tava lá apresentando meu programa, tinha um grupo musical cantando uma musiquinha que dizia assim: eu amo a vida tal como ela é. E a gente saiu do estúdio naquele dia cantarolando essa música, eu amo a vida tal como ela é. E quando eu cheguei na redação naquele dia, a sala do meu chefe estava aberta. E não é comum, né, Jane, chefe trabalhar sábado de manhã? Não é comum ele estar na redação. Aí eu cumprimentei e ele falou assim: vem cá, Sandrinha, entra aqui que eu preciso falar com você. Ai. Ui. E eu já percebi que tinha algo de muito errado. A gente era muito amigo, já convivia há muitos anos ali. E foi difícil para ele me dar aquela notícia naquele dia. O meu programa tinha acabado. E aquele seria meu último dia na TV. Eu iria sair dali daquela redação para nunca mais voltar na TV Gazeta. E foi um momento muito difícil para mim, né? Primeiro que eu tomo um choque, total, assim. Né? Como assim, né? Começa a passar um filme na sua cabeça. Primeiro, meu sonho de infância, gente. E aí? E eu saí dali pensando, eu amo a vida tal como ela é. E é assim que a vida é. E a gente tem que encarar. No fundo, eu já estava há muitos anos lá. E chega um momento que a gente entra num comodismo. Já estava na zona de conforto. Já estava na zona de conforto. Eu já não tinha mais para onde crescer. Eu já tinha apresentado tudo quanto é programa que eu queria. Já tinha participado de todas as reportagens. Já não tinha mais onde chegar, nem em termos financeiros, de melhorar salário. Mas a Sandra jamais pediria para sair. Eu não teria coragem de pedir para sair. Então, eu cheguei em casa e pensei, Deus, e agora? E agora? Esse sempre foi meu sonho. E eu sempre fui conhecida durante 25 anos como a Sandra Freitas da TV Gazeta. Era quase meu sobrenome. E aí eu senti que a partir daquele dia eu precisava ir em busca da Sandra Freitas dela mesma. E essa foi a minha maior viagem, a minha maior aventura nos últimos 5 anos. Porque eu fui descobrindo uma Sandra Freitas que nem eu imaginava que existia aqui dentro de mim. Para isso eu precisei sair da zona de conforto. E para isso eu precisei me conectar de uma forma ainda maior com Deus. Naquele momento, a gente quando passa por alguma coisa ruim na vida, a gente lembra logo de Deus, né? E naquele momento eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Eu tive que reaprender a sonhar. Você falou aí das suas... E agora? Eu preciso de um novo sonho. Né? Minha vida é movida por sonhos. E eu amo o que eu faço, que é apresentar. Mas eu me permiti ser trabalhada por Deus ali. E eu digo que quando a gente entrega de fato a vida a Deus, né? E eu comecei fazendo minhas meditações todos os dias e buscando Ele de uma forma muito intensa, que gerou uma transformação realmente muito grande interna. E quando você de fato se entrega para aquele que te criou, é aquele que sabe para que você foi criada, né? Não adianta você perguntar para outra pessoa, não adianta você buscar em outro lugar. Ele que te criou e ele sabe para que te colocou aqui. Então é nele que a gente tem que buscar o nosso propósito. E quando a gente faz isso de coração aberto, se prepara. Porque ele vai leque de oportunidade, né, mandar para caminhos que você jamais imaginou. E aconteceu comigo. Eu fui trilhar um caminho totalmente improvável na minha vida. Porque há 4 anos eu decidi entrar na política, que era algo que eu jamais faria. E aí eu gosto de dar uma pausa aqui para fazer você refletir. Você já pensou no que você jamais faria na sua vida? O que você jamais faria pode ser justamente aquilo que vai te levar à realização do seu propósito. Quando eu me permiti aceitar pensar na política, que era algo que eu falava, Deus me livre, política não é para mim,
é algo sujo, eu não vou misturar meu nome. Quando eu me permiti, uma avalanche me carregou. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, as portas se abrem, ele coloca os anjos e ele trilhou para mim um caminho realmente inesperado. Eu fui parar dentro de uma escola de formação de lideranças políticas lá em São Paulo. Saí da caixa e fui jogada para em São Paulo com líderes do Brasil inteiro. Me conectei com pessoas inteligentíssimas, fiz 6 meses de aula com um dos maiores profissionais do Brasil e do mundo, uma experiência incrível. Fui candidata a deputada estadual. Eu falo que não ganhei o cargo, mas eu ganhei realmente o meu grande propósito, que é de servir a sociedade, independente de cargo, né? E a certeza de que a mudança que a gente quer, não só na política, para a sociedade, mas na nossa casa, na nossa família, essa mudança depende de mim. Não adianta você querer mudar o outro. Não adianta você ficar se lamentando aí porque os políticos são ruins, porque a sociedade não vai mudar. Não vai mesmo. Enquanto você não agir, enquanto você não se colocar à disposição. Dentro da sua casa, você quer mudar seu casamento e você fica querendo que seu marido mude. Acontece demais. Não adianta. As coisas não vão mudar. Você tem que mudar primeiro. E quando você muda o seu ambiente. E isso eu entendi de uma forma na prática. E dali pra frente eu fui trilhando caminhos assim. Eu lancei um vídeo, em plena campanha, eu lancei um vídeo contando a minha história pessoal, que era algo também que eu nunca imaginei que eu tivesse uma história que fosse inspirar outras pessoas. Eu estava dentro da minha igreja, na Missão Praia da Costa, onde eu frequento, e o pastor naquele dia falou sobre o tempo de Deus, falou de personagens bíblicos que tinham demorado anos para realizar os sonhos, né, que a gente estava falando aqui. E naquele dia, dentro do culto, eu tive esse insight, assim, gente, eu tenho uma história para contar. E cheguei em casa e gravei um vídeo caseiro, né? Botei o meu tripézinho lá, gravei. Eu nunca ia imaginar que esse vídeo iria viralizar na internet. Inclusive, na época, eu estava em Vila Velha, já tinha vivido a minha tragédia aqui, que depois a gente vai entrar nesse assunto. E quando eu lancei esse vídeo, até as pessoas de Aracruz voltaram a se conectar comigo. Mulheres e homens também, mas a maioria mulheres, começaram a me mandar mensagem falando: eu também tinha um sonho, eu também tinha perdido a minha esperança, eu voltei a acreditar no meu milagre, eu voltei a me conectar com Deus, essa história me inspirou, e começaram a me ver como humana, né, assim, de carne e osso, e não como a apresentadora intocável, aquela mulher que as pessoas acham que não tinha problemas, né, vivia no glamour. Então eu me humanizei ali. E o fato de contar a minha história fez outra grande mudança na minha vida. Por isso que eu e a Janes, a gente sempre incentiva as pessoas a contarem suas próprias histórias. Porque as minhas maiores conexões surgiram depois que eu contei a minha história. Não foi fácil, porque a gente se expor é algo difícil. É algo que deixa a gente, né, assim, às vezes encabulada mesmo de falar de você. Mas a gente precisa contar, porque o que Deus fez na nossa vida é para você poder ajudar o outro, as suas superações, as suas lutas, as suas vitórias. E daí o vídeo acabou virando no livro Acredite no Seu Milagre. Me tornei palestrante. Minha vida se transformou completamente. Hoje eu tenho, há 2 anos e meio, eu voltei para a TV com o programa Vamos Juntas com Sandra Freitas, que tem esse propósito maior que eu descobri na minha vida, que é usar o meu talento como jornalista, como comunicadora, para impulsionar mulheres, fazer com que as mulheres acreditem em si mesmas, fazer com que elas saibam que elas podem ser protagonistas de suas histórias, que elas podem ocupar espaços na sociedade, podem e devem. Né? Aonde ela quiser. Ir para onde ela quiser. Eu descobri que eu posso voar, gente. Eu descobri que eu posso tudo. E passei a substituir. Isso não é para mim. É uma outra coisa que a gente fala sempre. A gente tem mania de dizer que a gente não pode, que a gente não gosta, que isso não é pra mim, que eu já passei da idade. E essas frases te colocam numa caixa. Essas frases, elas te limitam completamente. A partir do momento que você fala assim, já passei da idade pra fazer isso, você não vai fazer. Se você falar, eu não gosto disso, você não vai fazer. E você vai ficar achando que você é essa pessoa aí, que não gosta, não faz, não pode. Quando você resolve enfrentar o desafio
Igual quando eu resolvi enfrentar e entrar na política, eu descobri que eu posso tudo. E quando você vai enfrentando seus desafios, você vai descobrindo uma nova pessoa. Você descobre que você pode aquilo e que você pode muito mais. E acontece uma coisa muito gostosa. Você fica viciada em novos desafios. Ah, né? tem isso. A minha vida agora né? é movida por novos desafios. E a cada dia a gente se conecta com mais pessoas. E é por isso que hoje eu tô aqui com a Janes. Porque um dia a minha história se conectou. Antes de eu falar dessa história, eu quero falar sobre a caixinha lá, né? Quando você falou que você foi jogada lá eu caixa. acho muito... pra mim, eu como empregadora, gente, eu já tenho uma empresa há 18 anos. Então, assim, todas as demissões que eu tive que fazer na Agronorte, mesmo quando meu esposo estava do meu lado, era eu que fazia. Todos os desligamentos, né? Quando eu ouvi a Sandra falar que jogaram ela pra fora da caixinha e ela se reinventou e virou essa mulher que tá aqui na minha frente hoje, eu passei a ter menos culpa quando eu ia demitir, Sandra. Interessante. Olha, pra mim, hoje, eu tento. Eu vou lá, eu converso uma vez, eu tento de novo. E aí eu dou o último aviso. Eu falo assim, olha, o que eu posso te ajudar pra você melhorar? Porque, de acordo com a empresa que você assinou o contrato, você não tá cumprindo com aquilo que você se comprometeu, né? Então, essa é a última conversa, né? Depois de uma ou duas. Se você realmente não conseguir se adequar, infelizmente, eu vou ter que te jogar pra fora da caixinha. Eu falo desse jeito. E tá vendo como a história da gente se conecta de formas que você não imagina? Eu nunca pensei que esse pedacinho da minha história... Eu tô usando ele há algum tempo já, desde que eu ouvi a palestra dela, que ela falou isso. E aí, algumas realmente não tem jeito, né? Algumas tá meio que inconsciente. Aí quando você fala, elas entendem. Não, eu vou melhorar. E melhoram realmente. Nossa, aí vira outra pessoa. Eu tenho uns casos lá de funcionário na loja que eu falo assim, gente, virou outra pessoa. Porque eu trabalho também as técnicas, né, com elas, quando elas falam assim, eu quero mudar. Aí a mentora entra em ação, né, e faz o trabalho, né, de reprogramação ali com elas. E elas realmente mudam, porque elas querem, né, porque primeiro precisa querer. Mas tem alguns que não, tem alguns que literalmente tem que ser jogado pra fora da caixinha. E graças a Deus eu comecei a observar que essas que já foram jogadas pra fora da caixinha também evoluíram depois. Porque a gente não pode fazer pelo outro aquilo que só ele pode fazer por ele mesmo. A gente precisa entender que às vezes você que é empregador, empregadora que tá ouvindo a gente. Ah, mas eu fico com dó porque o fulano tem filho, porque o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Você não é obrigado a tratar do filho dele. Se ele não tá cumprindo com as obrigações do seu contrato, você precisa tomar uma decisão e acordar ele pra vida, porque de alguma forma ele vai arrumar jeito de sustentar o filho dele, né? Porque a partir do momento que ele vê que ele não tem mais aquela segurança da caixinha, ele vai pular. Vai se movimentar. Isso. Aí, nossa, isso pra mim foi libertador, gente. Que legal. Agora, são duas questões aí. No meu caso, eu precisei sair, né? Foi uma reestruturação da empresa, que os programas ao vivo, eles acabaram porque estavam custando muito alto para a TV. E a gente estava nessa fase de reformulação, crescimento da internet, das TVs a cabo, que afetou muito as TVs abertas. Foi um enxugamento e eu saí. Mas tem muita gente que não vai ser demitida, que não vai ser retirada da caixinha. E precisa olhar e pensar assim, eu tenho que tomar a decisão de sair dessa caixa. Isso é muito eu importante. Preciso sair, porque a gente precisa estar em movimento, a gente precisa se lançar no vazio. Se você está se sentindo acomodado, está se sentindo sem possibilidade de crescimento, tome coragem. Exatamente. E não adianta você ficar esperando segurança. Tem um texto do Rubem Alves, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é perfeito para isso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse texto, ele já me inspirou muito. Fala assim, somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram.
Nossa, esse texto é lindo demais, né? Tem que bater palma, gente. Maravilhoso. Vamos sair da gaiola, gente? Alguém quer ficar na gaiola? Então pense nisso, gente. Porque tem muitas pessoas que estão, Sandra, porque escolheram ficar na gaiola, né? Exatamente. Não conseguem ter a percepção de que o tempo acabou. Já tá na hora, né? Tá na hora. Temos que voar, ter coragem para enfrentar o terror do vazio, gente. É maravilhoso. Eu acredito, né? Eu sou católica, então eu acredito que o dia que eu morrer, eu vou viver uma vida eterna. Eu sei que tem outras teorias, tem outras pessoas que acreditam diferente, mas respeito todas. Mas eu, Jeanes, acredito na vida eterna. Então eu sei que eu, Jeanes, não vou ter repeteco aqui na Terra. Eu não vou poder voltar aqui para repetir e cumprir aquilo que eu não cumpri. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, então eu quero fazer o melhor dessa vida. Eu quero deixar, assim, o máximo que eu puder para a humanidade. Pro dia que eu partir daqui, eu seja realmente lembrada, né? Uhum. Que as pessoas, como tantos homens e mulheres que passaram por aqui e ficaram na história. Eu quero ficar, não sei qual o tamanho da intensidade que vai ser, mas que seja aonde quer, mesmo que seja em espaço menor, mas que seja realmente intenso e que vale a pena. E que toque o coração dessas pessoas que estão ao meu lado, que realmente mexa com a vida das pessoas, para que elas também acordem para a vida. Porque elas também precisam, né, movimentar. A gente precisa aumentar esse número, né, que a gente vê aí, 85% da humanidade vai se fala que vai como é que fala? Não é enxurrada, não. É como se vai naquela avalanche, todo mundo no mesmo... Os 15% daquela protagonista, Sandra, pensa o que é isso. Imagina se fosse o contrário. Que mundo que teríamos. Imagina se fosse pelo menos 50-50. Eu falo, meu Deus, eu queria viver pra ver isso. Ia ser um mundo muito maravilhoso. Porque se já tem tanta riqueza no nosso mundo hoje, com 15% de protagonista, imagina, né? A gente tem pobreza? Claro que tem, porque a grande maioria das pessoas não se reinventam, não criam, não são protagonistas realmente, né? Precisa de alguém protagonista para estar por perto. Por isso que esse é o nosso papel, incentivar as mulheres, incentivar o empreendedorismo feminino, né? Porque é libertador, as mulheres que conseguem ser protagonistas, né? Ter o seu próprio emprego, ter o seu próprio trabalho, seu próprio negócio. A gente tem que incentivar esse crescimento, né? Agora ela mostrou o livro, ela começou a falar do livro, né? Da evolução que teve na vida dela, tal. E no meio desse caminho, né? A Sandra teve uma tragédia na vida dela, como eu também tive na minha, e a gente se conectou por causa dela. Por causa do livro dela, e a gente acabou, né? Conta um pouquinho pra nós aí, Sandra. Resumindo, né? Bem resumindo, eu morava aqui em Aracruz, era casada com Heloísio Gus, uma pessoa maravilhosa. Você que é de Aracruz, um pouquinho mais antiga, vai lembrar. Com certeza vai lembrar dessa pessoa maravilhosa que passou por aqui. Tinha o sonho de ser mãe, que era outro grande sonho que me movia. E nós fizemos, eu achei que fosse engravidar naturalmente, mas não foi simplesinho assim, porque a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, né? Verdade. E achava que seria natural, afinal eu saudável, ele também. Só que não foi, passamos por 3 fertilizações in vitro, muitas pessoas aqui acompanharam isso. 3 fertilizações que deram errado, os embriões não fixavam no meu útero. E depois da terceira fertilização, quando nós marcamos uma consulta, minha casa era em Aracruz, eu morava aqui em Bela Vista. Ai, que bacana. Uma casa de esquina ali em frente à pracinha. Eu não conhecia ela. A gente não se conhecia ainda. Mas eu ficava em Vila Velha muito, na casa da minha mãe, por causa da TV Gazeta. E Heloísio saiu daqui, ele era vereador aqui no município. Ele saiu da sessão numa terça-feira, que a gente ia no médico na quarta. E ele me ligou dizendo que estava saindo daqui. E eu fiquei esperando ele lá para encurtar a história. Ele não chegou. Vocês sabem, ele sofreu um acidente gravíssimo. E ele morreu na Ponte do Bagaço. E minha vida quase que se foi junto com ele. Foram 3 anos de luto. Foi uma fase muito difícil na minha vida, porque eu fiquei viúva com 38 anos. Achava que o grande problema da minha vida era não conseguir engravidar. E às vezes, né, gente, a gente acha que tem um problemão e aí piora só mais um pouquinho, né? Uhum. Em vez de engravidar, Deus tirou meu marido. E eu fiquei muito aborrecida com ele, com Deus. Muito. Nós tivemos altos pegas. Eu fui criada na igreja, achava que eu tinha uma fé madura.
achava que eu fosse especial para Deus, achava que eu era muito especial para Ele. E de repente, quando isso tudo aconteceu, eu comecei a questionar por que o Senhor não atrasou aquele carro 10 segundos, ele não teria falecido, ele não tinha culpa de nada. Por que comigo tantos casamentos que não valem nada? Por que com aquela pessoa maravilhosa que vivia para se doar aos outros, que deixou uma história linda aqui no município de Aracruz? Por quê, né? E eu sofri muito. O luto para mim foi algo... É como se você entrasse numa bolha, um mundo novo, com sentimentos e com coisas que eu nunca tinha sentido. Era algo totalmente desconhecido. E a gente tem a sensação de que às vezes não vai sobreviver. E não foi fácil. Foram 3 anos, né, passando por tudo isso. Até que, 4 anos depois, eu conheci meu atual marido, Aldo, na igreja. Eu retornei para a igreja e Deus faz as coisas perfeitas, né? No primeiro dia, Aldo estava sentado do meu lado, num curso lá da escola dominical, e a gente se conheceu. E o sonho de ser mãe voltou a, né, vir forte dentro de mim, só que eu já estava bem mais velha. E a mulher, infelizmente, tem um reloginho biológico, a gente tem prazo de validade. E eu tive muito medo de não conseguir. Marquei uma fertilização in vitro para fazer já com 44 anos e achei que não fosse engravidar, mas eu pensava assim, pelo menos eu vou ter tentado tudo na minha vida. Mas como Deus tem um plano, né, extraordinário para a vida da gente, eu estava com meus remédios na geladeira para poder fazer a outra fertilização, a 4ª fertilização, e eu engravidei antes de começar o tratamento. Engravidei de forma natural, com 45 anos, restaurei minha fé e Deus uniu o quebra-cabeça da minha vida. Eu consegui perdoar o meu passado, consegui ressignificar a minha dor, transformei aquele vitimismo, aquela dor em gratidão, né? Consegui olhar para a minha história e não mais olhar com dor, mas agradecer pelo privilégio de ter sido escolhida para viver com o Heloísio. Ele tinha um tempo dele aqui e eu fui escolhida, eu fui uma privilegiada por viver 7 anos com aquele homem. E eu consegui ver isso e chorar, não de tristeza nem de dor, mas de alegria, né? De gratidão. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque curou a minha história, me tornou inteira, porque para a gente cumprir o nosso propósito, a gente tem que carregar o nosso passado. A gente não pode fingir que o passado não existiu. A gente tem que perdoar nossas dores, a gente tem que perdoar pai, mãe, a gente tem que perdoar a si mesmo. Eu não sei, né, o que você tem de trauma aí, né, de tragédia que você viveu. Todos nós vivemos. E a gente não pode culpar isso e dizer que a gente não vai ser o que a gente tem que ser para cumprir o nosso propósito, culpando o nosso passado. A gente precisa curar, ressignificar e seguir em frente inteira. Deus me queria inteira para estar aqui hoje contando essa história e sendo usada para fazer a diferença nas mulheres, a diferença na sociedade, para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida em todas as áreas. Através do programa, através dos eventos, né, das conexões, através do livro, das palestras, da política. Deus tem um propósito para a gente, mas para isso você precisa estar inteira e na certeza de que tudo que acontece na vida da gente é para o nosso bem. Tudo tem um propósito. Todas as coisas, aquele versículo que eu amo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são todas. Os dias maus não foram feitos para o mal, foram feitos para o nosso bem, né? Deus, Ele... Não tem como você crescer sem passar por crises. Deus nos prepara para você ir para o segundo nível. Aquilo que você está sonhando, legal, você vai chegar lá. Mas você não vai chegar lá do jeito que você está agora. Você precisa se preparar. E para isso você precisa enfrentar dores, dificuldades, né? Os desertos existem para nos preparar. Para a gente encontrar o oásis. E foi isso que aconteceu na minha vida. É aquela história que todo mundo sabe da borboleta, da lagarta. A lagarta, para se transformar em borboleta, ela entra no casulo. E o casulo é o quê? É apertado, é escuro, é solitário. Mas você tem que passar por ali para você voar, para você virar essa águia. Não tem como virar águia sem passar por esse casulo aí. Exatamente. Né? E nada é fixo, né, Sandra? Nada é permanente, tudo está em constante movimento. Tudo. E a vida é movimento. As dores, ela faz parte desse movimento.
E para quem, né, não conhece a minha história ainda, a gente se conectou exatamente nesse livro, porque a Sandra conta essa história de dor dela. E foi lindo isso, gente, porque olha como Deus faz quando você começa a contar a sua história. Eu vim aqui em Aracruz para contar essa história na igreja presbiteriana, contando meu testemunho que eu tenho levado para as igrejas, né? Levo com o maior amor do mundo, a minha missão. E estava lá, na hora que eu estava no final, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu quero levar esse livro aqui para uma amiga. Você pode assinar aqui para ela? E eu assinei e fui embora. De repente, um dia eu estava indo para Campos, para a igreja de Campos, nunca vou esquecer. Eu estava na viagem e olho lá aqui no meu celular uma pessoa que eu não conhecia me mandando umas mensagens enormes, né? De áudio, e eu ouvindo assim, falei, Aldo, olha isso, não sei o quê. E era a Jeanes, que eu nunca tinha visto na minha vida, que leu meu livro. Direito de desabafar, Sandra, tudo que e ela contou a história dela toda aqui. Eu fui viajando e voltei ouvindo a história de Jeanes. Nossa, gente, e realmente eu tava passando pro pior vale da minha vida, né? Porque eu perdi meu esposo, né, de forma trágica, teve a vida arrancada por outra pessoa. E nesse momento que eu recebi o livro dela, acho que tinha no máximo 60 dias que ele tinha falecido. A gente tomou um café da manhã juntos, normal, como todos os dias, depois trabalhar e depois volta num caixão. Para 4 horas depois, você sabe dessa notícia, né? Eu entendo bem essa dor. É terrível, gente. Quando ela falou assim, é como se a gente vivesse numa bolha, tudo é desconhecido e a gente pensa que a gente vai sobreviver, né? Eu tive dias que realmente eu achava que eu não ia sobreviver, porque eu vivi debaixo do mesmo teto 15 anos, 6 meses e 22 dias, fora o tempo de namoro, né? A gente ficou uns 17 anos e pouco juntos. Então, assim, a gente fez todos os planos, todos os sonhos juntos e a gente tinha 2 filhos. Eu vivi 10 anos casada sem filho por opção, Sandra. Eu nunca imaginei, né, que eu não ia ser mãe. Então, eu fiquei muito tranquila, então estudei, fiz tudo o que eu queria fazer antes para depois ser mãe. E quando eu fui mãe, a gente já tinha quase 11 anos de casado, né? E Arthur tava com 5 anos. Ela falou que ela ficou viúva com 38, eu fiquei com 37. Até isso a gente é comum, hein? Eu fiquei com 37 anos, eu fiquei viúva com um filho de 5 anos e outro de 5 meses de vida, amamentando ainda, né? Foi assim, pra mim foi um choque de realidade total que eu nunca esperava na vida. Porque a gente nunca espera, né, tragédia na nossa vida. A gente sempre quer acreditar que nós somos realmente amados, queridos de Deus. Especiais, como ela falou que ela sempre foi da igreja. E eu sempre fui uma católica, gente. Que as pessoas acham que católico é aquele que aquele que não é cristão. Ele fala que ele tem uma religião, mas o contrário. Eu sempre fui católica de verdade. De assumir compromisso na igreja, de trabalhar com jovens, de trabalhar com casais. E a gente viveu isso no nosso casamento, né? Esses anos de casado, a gente ajudou muitos outros casais a viver aquilo que a gente vivia na nossa vida. E a gente era realmente, como ela fala, né? Tantas mulheres com marido aí que queria que morresse e não morre. E a gente vivia, gente, algo muito especial, que era espelhado por muitos outros casais. Tanto é que a gente é testemunha de vários casais, né, da igreja e da família dele. E aí, quando eu leio o livro da Sandra, ele é fininho, né? Eu sou muito lenta pra ler livro, tá, gente? Ele é fininho, eu li ele numa noite e no outro dia de manhã eu acabei de ler o restinho. Peguei, assim, a hora que eu peguei, li o quanto deu, depois eu botar as crianças pra dormir. Mas quando eu cheguei na parte que ela contava que ela perdeu o marido sem ter um filho, gente, isso me doeu. De tal forma que eu olhei pra minha história com tanta gratidão, me emociono até hoje, que eu falo assim, meu Deus, ela não tem um filho, ela perdeu o amor da vida dela. Ó, nós vamos manchar as maquiagens aqui, ai, nós temos um evento, hein? Vamos lá. E não tinha um fruto desse amor, eu tenho 2. Meu Deus, eu sou muito grata a Deus e eu comecei a agradecer, gente. A gratidão é uma das coisas mais lindas pra superar a dor. A gratidão é uma das coisas mais incríveis pra você ressignificar. E foi assim que eu ressignifiquei a minha dor. Eu comecei a ser grata. Janes. Hoje ela já tem o milagre dela, hoje gente, né? Mas naquele momento, pra mim, assim, nessa parte, eu parei nessa parte, eu acho, antes de dormir. Por isso que no outro dia eu voltei e terminei de ler. E é interessante também que é outra parte que eu jamais ia imaginar que ia tocar tanto em alguém, né? Que ia poder te impulsionar. Isso. E me deu uma força, gente, isso me deu uma força, você não tem ideia. E eu comecei a trabalhar todo dia isso. Dia que eu não tinha força pra levantar por mim, eu levantava pelo Arthur e pelo Bernardo.
E aí eu fui fazendo isso enquanto eu não tinha forças pra mim, né? Até que um dia eu comecei a ter força pra mim. E hoje eu falo assim, caramba, eu sou forte demais. Né? Eu sou, gente. E você também é. Talvez você não tenha consciência disso ainda. Mas se não tiver hoje força pra você, levante por alguém que você mais ama. Que uma hora você vai ter força pra você de novo. É muito incrível quando a gente começa a enxergar a vida pelo lado positivo. Aqui tem eles, ó, meus bonitinhos. Isso aqui. Bonitinho, meu bonitinho. Ela, bonitinho, meu bonitinho. Meu, ó. O meu aqui foi quando eu lancei um livro, né? Já tem o quê, gente? 2 anos? Quase, né? É um ano, é quase. Tá passando tão rápido. Tá passando muito rápido. Essa fotinha aqui, Bernardo tava com 1 aninho, Arthur tava com 6. Agora ele tá com 8, Bernardo tá com 3. E uma coisa legal, que já naquele áudio você já falava do seu sonho de escrever um livro. Sim, eu tinha vontade de escrever um livro desde quando eu saí da roça. Porque eu saí da roça com 19 anos e fui trabalhar e estudar. E eu sempre me senti protagonista, Sandra. Porque eu ouvi os meus amigos da época lá da roça falar assim: nossa, eu te admiro. E a sua força, a sua coragem, né? E eu tinha muita vontade de escrever. Na faculdade, isso me reacendeu mais ainda, o sonho de escrever um livro. Porque na faculdade, eu ouvia muitos professores dizerem, né? Pra gente ficar eterno aqui na Terra, precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu falava, filho eu vou ter um dia, mas a árvore eu já plantei muitas, então agora eu preciso escrever o livro. E quando eu li o livro da Sandra e senti muito tocada pelo livro dela, isso me deu uma vontade enorme de escrever o meu. E aí eu falei pra ela no meu áudio, né? Ela super me apoiou e falou, realmente você tem que botar essa história, né? Ela me indicou livraria, a editora, ela me indicou tudo, né? Tudo. Tudo que tem nesse livro aqui foi a Sandra que indicou, gente. E aí coloquei esse aqui faz parte do meu processo de cura. Né? O meu luto, eu passei o primeiro ano do meu luto escrevendo esse livro. Eu escrevo a minha autobiografia contando o meu passado, lá de quando eu nasci até lógico que bem resumido, né, gente? Tem 200 e poucas páginas aqui só. Mas tem parte do livro que foi escrito em tempo real. O julgamento mesmo da pessoa que cometeu a atrocidade com meu esposo foi colocado aqui em tempo real. A foto que a gente tirou, eu escrevi no mesmo dia o que aconteceu durante aquele dia. Então, assim, quando a pessoa lê, ele entra na minha história, porque tem muito detalhes, né? E tem ajudado muitas outras pessoas, principalmente em processo de luto. No meu caso, tem sido muito. As pessoas que estão em processo de luto, eles sempre buscam o livro, eles sempre querem ouvir minha história, porque ele acredita que, cara, fala assim, você é um exemplo nisso. Nós temos que fazer um projeto juntas sobre luto. Sempre. Esse é um sonho que eu ainda não coloquei em prática. E acho que a gente pode fazer isso juntas, porque o meu livro também... Conexões surgindo, projetos surgindo, dentro do podcast, ó. É um sonho que eu tenho. Eu cheguei a começar a escrever, porque quando eu estava passando por aquele processo, eu falava assim, meu Deus, eu quero encontrar pessoas que passaram pelo que eu passei para saber como elas conseguiram vencer. Aquela sede de chegar para a pessoa e falar assim, isso aqui que eu tô sentindo é normal? Vai passar? Essa dor aqui no peito, eu não vou morrer não? É assim mesmo? Como é que você conseguiu vencer? Como é que você conseguiu superar? Então, as pessoas, quando passam por isso, elas precisam saber desses detalhes, de como a gente venceu, de tudo que a gente sentiu. Por isso que eu também tenho um capítulo aqui só sobre o luto. E procurei colocar detalhes dos meus sentimentos, para as pessoas se identificarem. E me ver hoje e falou assim, ela venceu, ela superou. Ela não morreu. Exatamente. E então, eu também vou sobreviver. Né? Passou. Gente, coisa ruim passa, coisas boas também passam. A gente tem que ter essa consciência. Então, qual é o tempo que eu tenho? Agora, aqui. Daqui a pouco a gente tem um evento, né? Que a gente pretende que seja lindo, maravilhoso, mas é futuro. Ele a gente não tem certeza nenhuma. Aquela frasezinha, né? Tem 2 dias na vida que você não pode fazer nada. Ontem e amanhã. A gente só tem o presente. O hoje, o aqui, o agora. Então, que a gente faça o melhor nesse aqui e agora, né? Que a gente use as melhores experiências, me tira muita foto, filma. Eu sempre amei isso, Sandra. E pra mim, assim,
o arquivo fotográfico que eu tenho é muito grande. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar no processo de luto de forma consciente, eu usava muito olhar para aquelas fotos e ser grata por ter vivido tudo aquilo. Porque eu tenho muitas fotos. E uma das sessões fotográficas que eu tenho muita paixão foram a da gravidez do Bernardo, porque a gente fez cada foto linda, foi uma tarde tão gostosa. E quando eu olho para aquela foto, o Gulá tá tão vivo ali, né? Foi um momento tão gostoso que eu não vou deixar ele morrer, né? Agora, o interessante na história da Giannis, que me inspira, é que a gente teve fases completamente diferentes. Eu escolhi viver no vitimismo durante 3 anos. Até eu acho que pela situação diferente, como eu não tinha filhos e tal. E a Giannis, ela conta algo que assim, me inspirou muito. Que ela fala que ela estava na fila do banco aqui em Aracruz para pagar uma conta com o bebê no colo e alguém na fila olhou para ela com um olhar de pena, né? Aquela mulher que... E ela sentiu, aquilo ali impulsionou, ela falou assim, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu não vou ser vítima. E é impressionante o voo que essa mulher deu desse dia para cá. Isso ficou muito claro na minha mente, né? Eu falo que foi um momento de dor. Eu tava sentindo muita dor, né? Porque a minha empresa tava com uns desafios financeiros que eu corri o risco de falir. Se eu não agisse muito rápido. E eu não podia ficar em casa chorando. Tudo isso ajudou também, né, Sandra? Porque você tinha eu podia ficar em casa chorando. Você podia ficar em casa chorando. Eu não podia. Tem isso tudo, gente. Ela fala que ela me admira, mas eu não tinha opção. Tipo isso. Eu tinha que correr pra salvar a minha empresa. Aqueles 13 colaboradores que eu tinha naquele momento, que eu não queria demitir ninguém. Então, eu tinha que correr. E aí, nesse dia, eu fui pagar alguns boletos. Ficaram vários outros pra trás, porque eu não tinha dinheiro suficiente pra eles. E eu já tinha ido pra lá, assim, meio baixo astral. Por mais que eu me preparava de manhã. Mas quando aquela pessoa começou a falar... Você ouviu ela falando, né? Ela começou a falar, porque a pessoa que tinha feito a atrocidade da minha vida tinha foragido. Tava foragido ainda. Então, ele ficou falando assim, aqueles sentimentos das pessoas que tem ódio no coração, que tem que acontecer o mesmo, que tem que fazer o mesmo, tal. E fala aquelas coisas de vingança, essas coisas. Doeu. Só que eu não tava tendo condições nem de responder. Mas quando eu virei, eu vi várias pessoas na fila que me olharam com esse olhar que você falou aí. As pessoas ouviram a conversa, as pessoas conheciam a minha história. Né? A maioria, a cidade inteira ficou sabendo do fato. Então, quando eu olho, a energia baixou de uma forma. E eu falei assim, nunca mais quero sentir isso na minha vida. A partir de hoje, eu quero ser vista como vencedora. E eu comecei a agir de forma proposital para ser vencedora. Né? Porque vencedora da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Como eu falei isso na live essa semana, a gente conversou sobre isso. E eu falei com a Sandra, e quanto mais gente eu inspiro, mais eu me sinto responsável de continuar sendo vencedora. Porque senão a gente se entrega, porque desafio vão vindo, não pensa que vai... Agora virou um mar de rosas a vida. Tem coisas difíceis também, gente. Continua acontecendo coisas difíceis. A diferença é como eu reajo, né? É isso. É isso, gente. Eu acho que a gente continua aqui. Vamos ficar a tarde inteira, vamos passar. É sempre assim quando a gente se reúne. As nossas lives é assim, os bastidores do programa. A Giannis esteve comigo 8 meses fazendo parte do programa Vamos Juntas. Foi um tempo maravilhoso. A nossa conexão é eterna, né? É pra vida. E era muito bom, né? Os bastidores, a hora que a gente ligava as câmeras, a gente ficava sério e falava as entrevistas. Mas nos bastidores a gente dava risada. Era muita brincadeira. Tinha muita brincadeira. Né? Foi um tempo muito bom. Então, não vou adiantar, não vou mais estender, porque nós temos outro evento daqui a pouco e temos que inspirar, né? Impactar, transformar outras pessoas. Espero ter contribuído com vocês. Com esse vídeo, quem ficou aqui no Instagram, quem vai ver no YouTube, né? É isso aí, espero gente. que no Spotify e tudo mais, canais que nós vamos colocar. E te falar uma coisa, a sua vida, não importa o que está acontecendo com ela até agora, escolha hoje ser vencedora, escolha hoje ser protagonista. Banco do carona é perigoso. Uma hora o motorista pode passar mal, o motorista pode sair e você vai ter que tomar a direção. E se você não estiver preparada para entrar e assumir essa direção, você vai sofrer muito mais, né, Sandra? Com certeza. Então, ser protagonista, não importa se o seu marido hoje é uma pessoa muito bem sucedida, se te dá uma boa vida. Não, nós duas passamos por uma perda inesperada. Pode acontecer. Eu falei um dia desse na rádio,
E pode acontecer porque ele faleceu ou porque simplesmente ele pulou fora do barco. Acontece do volante, né? A gente tem que ter essa consciência. Nada é fixo, nada é permanente. Então, quando eu decido ser empreendedora, quando eu decido ser protagonista da minha história, eu tenho consciência de que não importa o que aconteça, eu vou continuar viva. Eu vou continuar, eu vou seguir a vida. Porque quando eu fiquei viúva, uma das coisas que eu mais ouvi nos bancos era que a grande maioria das mulheres, quando perde o marido, não sabe nem por onde começar. Então, e isso, graças a Deus, eu sempre vivi muito por dentro das coisas da empresa, né? A gente trabalhou junto 15 anos, 6 meses e 22 dias. Então, assim, um pouquinho menos, porque a empresa levou uns meses para poder ser aberta quando a gente casou, né? Mas, assim, esses 15 anos eu aprendi demais com o Goulart, mas eu não parei de estudar, eu não parei de crescer enquanto ele estava do meu lado. Por isso eu continuei. Exatamente. Né? A gente tem que ser a gente, né? Independente do outro. Eu também não tive esse problema, porque eu tinha uma carreira consolidada, então esse problema aí eu não vivi. Né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Menos um, né, Sandra? Menos um, porque já são muitos para enfrentar. Mas o fato é que seja lá o que você está passando hoje, a gente não sabe se é momento de dor, de alegria, de perda, de tragédia. Saiba que tudo faz parte do plano de Deus para sua vida. Lá atrás eu achei que Deus tinha me abandonado, mas hoje eu tenho certeza de que Ele estava escrevendo a minha história, como Ele continua escrevendo a minha história, a história da Gianes e a sua história hoje aí. Isso aí. Gratidão. Obrigada, gente. Isso aí, bom demais estar aqui. Foi um prazer, foi gostoso. Pensa numa tarde gostosa, risadas, tudo maravilhoso. Fiquem com Deus e até o próximo com uma outra convidada, com uma outra história para você conhecer e te inspirar. Beijo, tchau. Vamos juntos. Tchau.